Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os movimentos do Trump, que são muito estranhos e, no entanto, podem ter um sentido, tá? O Alan Schramm, que é o coautor do livro Bitcoin Red Pill, ele está colocando aqui a possibilidade de que o dólar Tether, vire a criptomoeda de transação comum no mundo inteiro, enquanto o Bitcoin se mantém como reserva de valor. Isso faz sentido, né? Sempre se cogitou que o Bitcoin, embora seja uma boa reserva de valor, ele tem um problema para transações mais automatizadas. Muito se fala em uma segunda camada, camada Lightning, coisa e tal. Tudo isso pode acontecer, mas a verdade é que o efeito network para o dólar é muito grande. Então talvez seja isso que aconteça, o dólar se torne a segunda camada do Bitcoin para transações diárias. Isso faz todo o sentido do mundo e parece que é exatamente esse o plano do Trump. Eu vou explorar alguns temas trazidos pelo Mark Moyes. O Mark Moyes é um guru cripto e coisa e tal. Eu não sei, eu acho que ele é meio exagerado nas coisas que ele fala, mas alguma coisa que ele fala aqui tem sentido, né? Justamente sobre a grande questão que o Trump está enfrentando de como lidar com o débito americano. Vamos entender essa história aqui, porque o resultado é esse. O que eles estão antevendo aqui é um futuro em que o Bitcoin vai ser reserva de valor, o dólar vai ser reserva corrente e o resto das moedas do mundo meio que não vai importar nada. E nós vamos falar também nesse vídeo sobre a Coinex. Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex. A Coinex é uma corretora que você pode trocar reais por criptomoedas, né? É uma corretora baseada lá em Hong Kong, mas que funciona muito bem. Eu não recomendo você manter os seus Bitcoins em nenhuma corretora, apenas um pequeno valor para você poder fazer transações e coisa e tal, mas não mantenha o dinheiro lá. Mantenha na sua carteira própria, faça autocustódia, mas fora isso, a Coinex é excelente para você comprar e vender Bitcoin. Eu vou falar sobre a Coinex também nesse vídeo, né? Essa notícia foi sugerida por Leona Raidern, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que o Trump está fazendo é tentar desvalorizar o dólar. Todo mundo sabe disso. O Trump está querendo desvalorizar o dólar, por quê? Porque hoje os Estados Unidos têm um débito de 37 trilhões de dólares, é o total de títulos da dívida americana que estão aí no mercado, e simplesmente qualquer juros em cima disso é sufocante para o governo americano. O governo americano gasta 800 bilhões de dólares por ano em defesa, com armas, com o seu grande exército, é o maior exército do mundo e coisa e tal, as maiores forças armadas do mundo, né? Pois é, mas gasta mais do que isso com juros da dívida todo ano. Simplesmente é insustentável esse débito americano. E isso não é a primeira vez que isso acontece na história americana. Na verdade, isso já aconteceu algumas vezes na história americana. E a saída que o governo tem nesses casos é muito simples. Ah, eu estou devendo 37 trilhões de dólares? Beleza, então agora o dólar vale 1/10 do que valia antes. Então agora eu devo só 3,7 trilhão de dólar. Aí pronto, aí é mais tranquilo de eu conseguir fazer a coisa. Mas existe um problema de você simplesmente desvalorizar o dólar, né? Que as pessoas simplesmente vão querer desovar os seus títulos do tesouro. Vocês, né? Ele precisa ainda pegar emprestado de outras pessoas para continuar funcionando, né? Lembra, se ele pode emitir dólar sem pegar emprestado de ninguém, ele até pode fazer isso, mas isso leva à inflação direta. Isso seria muito ruim para a política americana, para a economia americana. Ninguém quer, com exceção do Lula, ninguém quer hiperinflação no seu país, né? O Lula parece que adora hiperinflação, que acha lindo, acha maravilhoso e coisa e tal, mas ninguém em sã consciência quer hiperinflação. Então, qual que é a solução que o Trump tem nesse caso, né? Olha só, esse vídeo aqui do Mark Moyes, vocês sabem, agora eu estou botando todos esses links aqui das tabs que eu uso para falar a notícia, eu estou botando na descrição do vídeo. Tá lá no final da descrição do vídeo, tem o link de todas as tabs que eu abri aqui. Então qualquer uma das coisas que eu mostrar aqui é só vocês procurarem lá, que vai estar lá se você quiser assistir o vídeo dele original e coisa e tal. Ele fala do seguinte, né? Ele fala de um plano do Trump de desvalorizar a dívida. E segundo ele diz aqui, isso não é novidade, isso já foi feito inúmeras vezes, pelo menos 6 vezes na história americana. Essa seria a 7ª vez que isso acontece na história americana, né? Do governo americano dar um jeito de desvalorizar o dólar, e aí a dívida dele, que é enorme, de repente fica muito menor. Mas, de novo, não é só você dizer que agora o dólar é baixinho, você tem que convencer as pessoas a comprar os títulos da dívida para jogar esse custo para os outros países, para o resto do mundo, né? E aí que está a grande sacada dele, né? Ele colocou aqui ó, que essa entrevista do conselheiro do Putin,
que está avisando o mundo que os Estados Unidos vai limpar 35 trilhões de débito usando criptomoedas e o mercado de ouro, né? Então esse rapaz, o Anton Kobiakov, que lembra, ele é russo, então ele é inimigo do Trump, ele é inimigo dos Estados Unidos, ele quer que os Estados Unidos se ferrem, então ele está falando isso daqui de forma maliciosa, para você não acreditar nos títulos americanos. Venda os seus títulos americanos imediatamente, porque o Trump vai fazer uma desvalorização dos títulos americanos e isso vai doer para todo mundo. Você tem o Brasil, por exemplo. O Brasil hoje em dia está numa posição relativamente tranquila, porque tem 300 bilhões de dólares aí investidos no fundo, né, do Brasil. Só que boa parte desse valor é investido justamente em títulos americanos, que são os títulos mais valorizados que você tem por aí, né? E se de repente essa parte virar pó, né, ou virar 1/10 do valor, desvalorizar muito e coisa e tal, isso pode gerar um problema para todos os países do mundo, né? E veja, os países sabem disso, o que ele está explicando aqui, os países sabem disso, né? Lógico que nenhum país está ficando parado com isso daqui. Se você vê o dólar DXY, né, que é o valor do dólar medido em relação a todas as outras moedas do mundo, o dólar tem caído significativamente desde o governo Trump, que o Trump assumiu em janeiro e de lá para cá é só queda o dólar DXY em relação às outras criptomoedas. Aliás, isso é um ponto que muita gente pergunta, né? Como é que o Lula fazendo um monte de merda que ele está fazendo agora e o dólar não sobe em relação ao real, né? Como é que o dólar continua caindo? É porque o dólar está caindo em relação a todas as moedas do mundo. É a estratégia do Trump de desvalorizar o dólar mesmo, ele pretende mesmo desvalorizar o dólar e muito. Por quê? Porque aí aquela dívida que ele tem de 3,7 trilhões de dólares vira uma dívida bem mais gerenciável, uma dívida bem mais fácil de tratar. Mas como ele faz para isso acontecer sem causar inflação nos Estados Unidos? Ele joga essa inflação para o resto do mundo. E aí que está a dica que ele tá, que o Mark Moyes está falando aqui, e que o russo não entendeu, porque é lógico, o russo quer criticar os Estados Unidos, quer convencer as pessoas a tirarem reservas dos Estados Unidos e coisa e tal. Ele não está errado, de fato, né? As reservas estão sendo tiradas, os países estão tirando as reservas, por isso que o dólar já está caindo de valor no mundo, né? Mas o Trump tem uma tarefa agora de conseguir manter a inflação nos Estados Unidos baixa, exportando essa inflação para o resto do mundo. E aí que vem o truque que ele está usando nessa parada. O truque que ele está usando é o dólar Tether. Ele fez no início desse ano o Genius Act. O Genius Act é um ato criado para regulamentar stablecoins nos Estados Unidos. Mas como é que isso vai funcionar? Então vamos entender direito. As stablecoins, vocês sabem, funcionam muito bem. E elas têm a grande vantagem do chamado efeito network, né? Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente aderiu às criptomoedas. Mas aderiu a qual criptomoeda? Cara, o dólar Tether ganha de longe. O Bitcoin é uma merrequinha, é o dólar Tether que o pessoal usa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a tratar com dólar. Na América Latina inteira, mesmo, né, antes de criptomoeda e coisa e tal, todo mundo estava acostumado a comprar dólar. Aqui no Brasil, sempre se comprou dólar para proteger da inflação, né, porque a inflação no Brasil sempre foi pior do que a inflação americana, né? Na Argentina, a Argentina tem uma inflação, uma economia totalmente dolarizada, embora os preços lá sejam em pesos, né? Na verdade, todo mundo faz a conta em dólar na cabeça. Por quê? Porque anos e anos de inflação, a pessoa meio que esquece, né, dessa moeda local, né? O dólar, ele tem a grande vantagem do efeito network. As pessoas preferem o dólar porque é mais fácil de repassar o dólar. Então, por isso que o dólar Tether tem uma vantagem muito grande, né? E é aquilo que eu falo para vocês, a gente está caminhando para o mundo libertário, para o mundo anarcocapitalista. Mas a gente não está caminhando porque as pessoas vestiram a camisa, não virei ANCAP, eu vi o Peter me convenceu. Não! A gente o pessoal continua, o pessoal esquerdista gostando do Che Guevara, achando que Stalin matou foi pouco, o pessoal de direita querendo religião e não sei o que lá e coisa e tal, e no entanto todo mundo caminhando para o cripto, né? Então a 25 de março, por exemplo, que é aquela rua lá em São Paulo que o pessoal compra muita muamba da China e coisa e tal, e o que eles têm usado mais? Tem usado o dólar Tether. Cara, sem dúvida alguma, é muito fácil usar o dólar Tether. Até eu, quando mando as minhas as vaquinhas para a Ucrânia, lá quando eu mando o dinheiro, inicialmente eu comecei mandando pelas vias normais, mandando via wire transfer, né, mandando via SWIFT. Só que, cara, é tanta burocracia essa porra, é tanta dor de cabeça, é tanta taxa.
Porra, Bitcoin, tu compra o Bitcoin, transfere, pronto, o cara transfere lá, resolvido o problema. E o dólar Tether é ainda mais simples, por quê? Porque é mais simples porque as pessoas entendem, as pessoas já sabem, eu não preciso convencer você que o dólar tem o valor do dólar, você já conhece o dólar, você já tem essa expectativa de que o dólar vai ter um valor XYZ, né? Então, o que o Trump está fazendo com esse Genius Act? Olha só, ele disse o seguinte, qual que é o problema das stablecoins? É o risco delas elas emitirem uma moeda criptográfica sem terem uma moeda para lastrear por trás, né? Então, o que é o Genius Act que foi criado para regulamentar as stablecoins, né? Basicamente, ele obriga que a Tether e a Circus, que tem a USDC, e qualquer outra empresa que queira emitir uma criptomoeda estável atrelada ao dólar, tem que ter $1 para cada dólar Tether ou cada dólar criptográfico que elas emitem, né? E isso vai ser auditado pelo Banco Central Americano e coisa e tal. Elas têm que comprovar $1 para cada dólar. Só que eles aceitam títulos do Tesouro Americano. E aí que tá a beleza da coisa. Olha que como para essas companhias é uma maravilha. Por quê? Porque elas compram títulos do Tesouro Americano, o título do Tesouro Americano, ele rende juros. Ele rende juros. Mas o seu dólar Tether não rende juros. O seu dólar Tether fica parado lá. O seu dólar Tether é aquele dólar mesmo, o valor dele, $1 igual a $1, até porque é uma moeda, fixa, né? Só que para as empresas, para a Tether, para a Circus, né, do SDC e outras moedas dessa, isso está rendendo juros, né? E por que isso é importante para o governo Trump? Porque, como o pessoal está falando, está todo mundo sabendo que o Trump vai desvalorizar a dívida, que os Estados Unidos vai desvalorizar a dívida. Eles vão fazer isso porque eles já fizeram isso inúmeras vezes na história, sempre do mesmo jeito. A última vez foi em 71, então eles sabem que vai desvalorizar. Só que agora o que está acontecendo? As pessoas que usam dólar Tether, sem perceber, estão financiando a dívida americana, estão comprando o valor da dívida americana e exportando essa inflação para fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque o dólar Tether é muito usado nos Estados Unidos também, tá? Mas ele é muito mais usado no resto do mundo. Aqui no Brasil usa-se dólar Tether pra caramba. Em qualquer lugar do mundo o dólar Tether é conhecido, o pessoal usa, justamente por ser muito fácil. Entra aqui um outro fator muito importante que os Estados Unidos sempre dominou também, que é você estar na ponta da revolução tecnológica, né? O dólar Tether, ele tem uma vantagem tão grande, mas tão grande, que não adianta. Não tem como. Vamos supor que o Brasil resolvesse criar o CBDC do Brasil, o Real Digital. Por mais que fosse tecnologicamente, porra, super ultra fuderoso, não sei o que lá, não sei o que lá, os Estados Unidos já está na frente, já tem o dólar Tether, você já usa por aí, é muito fácil de usar, o valor é de $1 mesmo e coisa e tal. Então repara qual que é a estratégia do Trump. Ele está exportando transformando esses títulos do governo americano em dólar Tether, ou seja, as empresas precisam manter esses títulos para manter o dólar, de forma que quando ele fizer finalmente a desvalorização do dólar, e isso vai acontecer segundo o plano que o pessoal apresentou em 2030, mas pode acontecer antes. Olha só, o pessoal está chamando isso de reset cripto, um reset cripto no mundo, né? Por quê? Porque o dólar Tether vai cair, né? Junto com o dólar real, né? O dólar Tether continua valendo $1. Em algum momento, lá para 2030, nesse plano, o pessoal simplesmente daria essa massiva desvalorização no dólar, que iria, sem dúvida alguma, ferrar os Estados Unidos. Sim, os americanos ficariam mais pobres. Quando você desvaloriza a moeda, todo mundo no seu país fica mais pobre, mas o resto do mundo, como usa muito dólar Tether também, ia cair no mesmo problema, meu amigo, é todo mundo pagar por isso. E aí essa é a vantagem dos Estados Unidos. É exatamente, se você parar para pensar, o petrodólar, né? O petrodólar que aconteceu na década de 70 foi a última grande interação desse mecanismo dos Estados Unidos de desvalorizar a dívida. O que acontecia lá em 1971, quando o Nixon anunciou o abandono do padrão ouro, né? O dólar estava com uma dívida, os Estados Unidos estavam com uma dívida enorme, precisava desvalorizar o dólar, e lógico, isso ia causar um problema muito grande. O que ele fez para manter a dívida? Ele tem que achar quem compre a dívida americana para manter, para poder desvalorizar o dólar e compartilhar isso com o resto do mundo. Ele achou o petróleo. Os Estados Unidos fez o acordo com os países ali do Golfo, com a Arábia Saudita, com o Catar, com aqueles países todos que tinham muito petróleo. Naquela época eram só esses países que tinham petróleo no mundo, na verdade, né? E ele falou, o acordo foi o seguinte, a gente vai aumentar o preço do petróleo muito, muito mesmo, vamos criar, vamos fazer um aumento enorme da coisa. Para pensar, naquela época,
eu tava vivo nessa época, eu lembro do meu pai desesperado, falando, caramba, que a gasolina agora... Gasolina antes disso, gente, era uma coisa baratíssima. Se enchia o tanque do carro com R$2, com R$3. Se enchia o tanque do carro, era barato, gasolina era lixo, mijo. Né? Aí teve a primeira crise do petróleo, foi em 73, se não me engano, a segunda crise do petróleo foi em 79, o preço do petróleo subiu absurdamente. Qual foi a jogada do Nixon? Os países do Golfo, na época, se rebelaram, nacionalizaram todas as empresas de exploração de petróleo, que eram todas americanas, foram nacionalizadas pela Arábia Saudita, pelo Catar, pelo Kuwait, pelos países todos ali da região, e subiram o valor do petróleo, sei lá, 10 vezes, multiplicaram por 10 o valor do petróleo que eles vendiam, né? Agora, para pensar. Os Estados Unidos teriam deixado o pessoal fazer isso se eles não quisessem isso? Meu amigo, os Estados Unidos já era naquela época uma superpotência enorme, coisa e tal. Ao contrário, os Estados Unidos apoiaram esses países, falando, não, que nós vamos defender o seu direito de vender o petróleo pelo valor que você quiser. Então vamos botar aqui, não, e pronto. Ou seja, por que os Estados Unidos fez isso? Porque eles sabiam que o mundo inteiro precisava de petróleo. O mundo inteiro precisa de gasolina. Energia não tem como você abrir mão disso. Eles precisavam que o mundo comprasse os títulos da dívida brasileira, mas o mundo não queria comprar porque estava desconfiado que o valor do dólar estava caindo. Então o que eles combinaram com os países do Golfo? Olha só, a gente vai fazer essa parada toda, vocês vão tomar posse das empresas petrolíferas americanas, a gente vai apoiar vocês nisso, mas vocês se comprometem a só vender o petróleo com dólar. Isso forçou o dólar como moeda de transação mundial, e também vocês vão comprar o excesso todo em títulos da dívida americana, vocês vão comprar uma determinada quantidade de títulos da dívida americana. E, bom, para os países do Golfo foi maravilhoso, né? Os países do Golfo até aquela região, até aquela época, eram países paupérrimos, né? Tinham alguma coisa, ganhavam já algum dinheiro com gasolina, mas ganhavam muito pouco, porque a gasolina era muito barata, né? O petróleo era muito barato. Passaram a ganhar uma fortuna, e dessa fortuna, uma boa parte era alocada em títulos do Tesouro americano, né? E ainda obrigavam eles a trabalhar com dólar. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que eles estão fazendo aqui agora com a cripto. As moedas de cripto, as stablecoins, elas são obrigadas a manter uma grande quantidade de títulos da dívida americana, e como o uso delas é muito fácil, está se expandindo pelo mundo todo, né, fora do controle de governos, inclusive, acabou, não tem o que fazer, né? Ou seja, os países do mundo todo são obrigados a negociar em cripto, o USDT, ou SDC, ou qualquer outra moeda estável pareada com o dólar, simplesmente porque as pessoas vão para esse caminho naturalmente pelo efeito network. Os Estados Unidos está usando a mesma cartada disso daqui. Então, o que se espera dessa jogada é que não vai ter como. Em algum momento, os Estados Unidos vai desvalorizar o dólar absurdamente, mas aí que tem um problema. Como é que ele garante para manter a qualidade de vida dos americanos e a receita do próprio governo americano, né? E aí que entra o Bitcoin. O Bitcoin entra como a reserva de valor dessa história. Batalha das reservas, dólar pede espaço, ouro avança, Bitcoin pode entrar no jogo, né? Essa é a grande jogada. Já tem gente que diz que os Estados Unidos já tem muito mais Bitcoin nas reservas do que diz que tem. Porque justamente ele quer manter a capacidade de compra dele. Quando o dólar desvalorizar, ele quer manter essa valorização, né? Ou seja, ele estaria novamente jogando o custo dessa inflação, dessa desvalorização da dívida para o resto do mundo. É uma maneira dele não pagar esses 3,37 trilhões de dólares que ele está devendo, né? Ou seja, desvalorizaria isso para 3,7 trilhões, e o custo é dividido pelo mundo inteiro. Vai ter inflação no mundo inteiro, aí não faz tanta diferença para os americanos, porque eles vão ter o Bitcoin para se ancorar. Esse é o plano segundo descrito pelo Mark Moyes, e faz sentido. E se encaixa no que disse aqui o Alan Schramm também, de que no final das contas a Tether vai acabar virando esse braço de transação corrente do Bitcoin, e o Bitcoin a reserva de valor em si até 2030. O curioso dessa história toda é que, além da gente ter uma explicação possível, né? De novo, nada disso aqui é público, tá? Tudo isso aqui é a gente ligando os pontos aqui de falas do pessoal, com lógica de coisas passadas, né? Se vai ser isso mesmo, se não vai ser isso, né? O Genius Act, pouca gente prestou atenção. Eu mesmo eu fiz um vídeo sobre isso aqui, mas falei, pô, isso aqui é mais stablecoin, não quer dizer muita coisa. Mas agora, vendo por esse aspecto virou o criptodólar, né? O criptodólar, virou o criptodólar, não é o petrodólar mais, é o criptodólar. Como uma quantidade enorme de transações do mundo precisa de dólar Tether, um monte de gente já tá fazendo todos os negócios baseados em dólar Tether no mundo inteiro, porque é muito mais rápido, foge da burocracia estatal, foge de controle estatal. Então,
já virou uma coisa muito mais padrão, ou seja, isso acaba sendo usado pelos Estados Unidos como o petróleo foi usado na crise de 1970, né? Isso, de novo, eu não estou dando informação de investimento nenhum, eu estou fazendo conjecturas sobre onde é que pode o Trump chegar com base no que falou aqui o Mark Moyes e o Alan Schramm falaram aqui sobre isso, né? Me parece uma saída bastante razoável, que realmente a gente chega num futuro muito em breve em que a economia do mundo vai se estabilizar dessa forma. As moedas nacionais dos países simplesmente vão desaparecer, porque não vão fazer sentido mais. O Bitcoin vai ser a grande reserva de valor e o dólar Tether vai ser a moeda corrente de transação, porque é mais comum, o pessoal está mais acostumado e coisa e tal, os países vão perder a capacidade de emitir moeda. A grande dúvida que vai ficar nessa história é como é que os Estados Unidos pretendem continuar se endividando a partir daí, né? Mas aí eles estão tranquilos, por quê? A visão desse pessoal sempre é que quando tiver uma dívida acumulada grande de novo, vai ter uma revolução tecnológica de novo muito grande, talvez inteligência artificial, talvez computador quântico, não sei, alguma outra coisa que vai gerar uma outra saída para eles daqui a 50 anos, quando for a próxima interação dessa coisa. Aliás, isso é outra coisa que ele fala, é a cada 50 anos que acontece isso. Aconteceu na época da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, né? Aconteceu em 1970 com o Nixon, e agora está acontecendo em 2030, seria a previsão agora deles disso acontecer agora em 2030, essa grande virada aí. O que você acha? Pelo menos é um alimento para a ideia, né? Para você pensar nisso daí. Se você quiser, além de pensar, comprar algum Bitcoin para ficar, sei lá, não precisa, nem que seja para você saber como é que funciona o Bitcoin, eu não aconselho que você mantenha todo o seu dinheiro em Bitcoin. Tudo isso que a gente falou aqui pode ser besteira. Então, mas ter alguma coisa em Bitcoin talvez seja uma boa ideia, né? E a Coinex é uma excelente parceira nisso, por vários motivos. O primeiro, que ela é uma corretora bastante estável, já está há muito tempo no mercado, funciona muito bem, as taxas são baratas, ela é sediada em Hong Kong, o que significa que ela não tem que passar todas as informações suas para a Receita aqui no Brasil, e de qualquer forma, mesmo ela sendo muito estável e coisa e tal, não recomendo que você mantenha criptomoedas lá, você comprar criptomoedas, sacar para sua carteira. Tudo isso eu explico num vídeo que eu falo como comprar criptomoedas na Coinex. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E se você quiser entrar na Coinex, entra com o meu link de indicação, porque aí eu ganho um caraminguá também. Você me ajuda também um pouquinho a ganhar um caraminguá aqui na Coinex, né? Então, para comprar... Aqui está em inglês, tá vendo? Mas se você quiser, é só você vir aqui no site deles e escolher aqui, ó, português. Aí o site vai todo para português, tudo funciona em português. Você pode escolher também a moeda. Aqui está em dólar, mas se você preferir o real, BRL, que é o real. E aí, comprar cripto, né? Aí você tem 3 opções para comprar cripto aqui. Compra rápida com Pix já está funcionando, é relativamente rápido de você comprar. É feito através de um parceiro deles aqui no Brasil. A Coinex não está no Brasil, mas você consegue comprar com muita facilidade usando Pix e também vender, evidentemente, devolver para você via Pix também, nesse caso aqui, né? Não deixe de se inscrever na Coinex com o meu link de indicação e veja os vídeos aqui. Eu vou deixar um outro link também para explicar como é que você faz o DAC, que é o Dollar Average Cost. É uma maneira de você comprar Bitcoin sem estar arriscado ou você pegar o pico em cima ou o pico embaixo, né? Você ficar essa variação do Bitcoin que existe. Tem uma maneira de você contornar isso através do DAC. Vou deixar também o link do vídeo aqui embaixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.